Ainda existem profissionais da educação física que brigam. Não, para emagrecer tem que fazer exercício. E não é bem assim. A gente pode até aprofundar nisso. Acho que o primeiro ponto, ou o ponto central de toda essa conversa, deve ser o seguinte: eu também passei por esse momento, acredito que outros profissionais de educação física também estão passando ou passaram já por esse momento. No início eu fiquei muito puto. Como assim? A pessoa não quer fazer exercício físico, quer emagrecer, e aí vieram as canetas, e as canetas estão emagrecendo, isso é um fato. Mas essas pessoas não queriam fazer exercício. E aí você fala: "Porra, não, então você está perdendo espaço do profissional de educação física e substituindo ele por uma caneta, por um remédio que está dando resultado". Só que o que acontece? A gente vai amadurecendo, as evidências vão chegando, e aí eu comecei a pensar, me afastar um pouco da bolha e ter uma análise um pouco mais reflexiva sobre isso, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Ainda existem profissionais da educação física que brigam. Não, para emagrecer tem que fazer exercício. E não é bem Hum. assim. A gente pode até aprofundar É. nisso. E aí, com isso, começou a falar mal das canetas. Uhum. As canetas, elas são a solução também? Definitiva não. Definitivamente não. E isso a gente já tem, inclusive, dados científicos mostrando pra gente que os efeitos do emagrecimento dessas canetas, eles duram enquanto a pessoa usa. Depois volta a ter ganho. E a gente tem uma série de consequências com isso também. Uhum. Só que, ao mesmo passo que levantou essas questões, a gente também tem que pensar: "Cara, mas aquele cara que não conseguia treinar porque estava extremamente obeso, esse cara agora passou a se exercitar. Ou, no mínimo, aumentou o nível de atividade física dele". Seja por um momento ali que tem na fase do emagrecimento, a gente tem a primeira fase ali, que é a fase de lua de mel, que a pessoa está altamente motivada, está perdendo peso. Isso faz com que ela pense em mudar o comportamento dela. E todo mundo sabe que exercício físico e atividade física é bom para a saúde e também contribui para o emagrecimento. Só que essas pessoas começaram a chegar nas academias. Eu sempre falo isso, e ainda é uma triste realidade nossa, que a academia não é para obeso. E aí que veio o ponto, falei: "Cara, mas as canetas agora estão gerando um cenário que é possível que esse cara vá para academia", seja por questões emocionais, por questões de fadiga mesmo. A pessoa que é Uhum. obesa, ela tem uma intolerância ao esforço. E essa perda de peso melhorou a autoestima dela, melhorou a confiança, melhorou a capacidade funcional dela, e agora ela está dentro da academia. Só que essa pessoa que está fazendo uso dessas canetas também tem alterações fisiológicas que o profissional de educação física, que ainda tem o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás, contra o negócio, vai perder cliente. É. Porque também não é adaptar o treinamento. Se o cara não entende da fisiopatologia da obesidade, da fisiologia do emagrecimento e de treinamento individualizado, esse cara tá fora do jogo hoje. E Esse de cara e de toda a fisiopatologia das doenças que vem associado à síndrome metabólica, à obesidade também. sim, e por aí vai. Então, assim, as canetas, elas têm um lado bom? Tem. Tem um lado ruim? Também tem, que a gente precisa falar sobre isso, tá? Já adianto um lado, não é a solução. Os estudos já estão mostrando pra gente, suspender o uso das canetas, volta a ganhar peso. 2/3 do peso são recuperados em 1 ano. Hum. E deixa eu te falar um negócio, esse reganho de peso, esse insucesso, ele não é de hoje. Tem um Ih! estudo de 1959, Stunkard, que mostrava lá pra gente que, após 2 anos, 20% consegue manter o peso perdido. Ou seja, as canetas são a solução? Não. E aí a gente entra num outro processo que me levou a uma nova reflexão, o que está faltando? A gente tem o acompanhamento médico, tem o médico ali prescrevendo, orientando, ajustando as doses. Temos um nutricionista, porque a dieta também não é a mesma, Uhum. muda muito. A gente tem o profissional de educação física, tá, mas isso a gente também tinha antes. O que está faltando ainda? Aí entra o quarto pé dessa abordagem, que é o acompanhamento terapêutico. Eu afirmo isso para você, porque tem 20 anos que eu trabalho com isso. A ciência, se a gente pegar no último século e for investigar sobre tratamento de obesidade,
Hoje, o que as canetas oferecem pra gente é o que a cirurgia bariátrica já ofereceu lá Eu atrás. ia falar exatamente sobre É a isso. mesma promessa. E por que que mesmo após a cirurgia bariátrica as pessoas continuam ganhando peso? Porque ainda falta esse quarto pé, que é o acompanhamento terapêutico. O que que eu vi ao longo desses anos e a ciência aponta cada vez mais para essa direção? Que aquelas pessoas que conseguem manter o peso perdido são aquelas que mudaram o comportamento, mas entendam que comportamento não é falta de vontade ou que o cara é preguiçoso, porque o cara, não se cuida, não é nada disso, é muito mais Muito mais profundo do forte. que isso. E aí o que que eu vi nesses anos? Aquelas pessoas que buscaram, que encontraram um motivo, que mudaram o comportamento, que buscaram um propósito, encontraram um propósito, são as pessoas que mantêm o peso perdido. Fora isso, esquece. É. Esquece, não vai ter sucesso. É é ruim falar isso, mas é necessário falar. Quando a gente olha para esse processo agora, eu acompanho tem um ambulatório lá de cirurgia bariátrica, agora a gente está completando alguns pacientes com 2 anos. Cara, é triste de ver, porque eu sabia o que ia acontecer. E eu na consulta falava: "Ó, daqui 2 anos você vai voltar a ganhar peso, se você não fizer isso". E aí você vai acompanhando ela ali ao longo desses 2 anos. Só que quando você fala isso pela primeira vez, todos eles falam, inclusive as pessoas que fazem uso da caneta: "Não, doutor, Dessa vez nunca é mais eu diferente, quero né. voltar para aquele peso". Eu falo: "Todo mundo que senta aqui na minha frente fala isso também, todo mundo". Só que o que a gente tá vendo agora? Entra numa fase: "Nossa, doutor, mês passado eu não consegui perder peso". No mês seguinte volta, ganhou 2, 3 quilos. Isso já é um sinal, já é um sinal. E eu volto a reforçar, da necessidade do acompanhamento terapêutico, se não tiver, cara, enfim. Mas isso eu acho que é um papo para aquilo que deve acontecer nessa discussão, no papo de fibra, é juntar esses profissionais para a gente discutir, para a gente pensar numa solução de maneira conjunta. Pensar sozinho, uma abordagem sozinha, por isso 360 graus. É, a gente inclusive nessa saga das canetas, falta a gente gravar com uma psicóloga TCC, né, que é justamente que vai compor todo o quadro, e quando a gente fizer a roda, de repente a gente traz ela também e vamos a 5 aqui, né, 2 educadores físicos, sendo que eu sou mais um entrevistador nesse momento aqui, eh você, né, doutor em educação física, a Fernanda nutri, a doutora Érica com endócrino e, esse quinto elemento ali, né, vamos dizer assim, que é uma psicóloga com terapia cognitivo comportamental, para que a gente faça o 360 efetivamente, para ajudar as pessoas a entenderem que não existe bala de prata. Então, quando falaram que a bariátrica era a bala de prata, é errado. Quando falaram agora que as canetas é a bala de prata, é errado. Quando fala que o exercício é a bala de prata, tá errado. A dieta é a bala de prata, tá errado. Agora, quando você junta tudo isso Aí sim. com uma proposta centrada em ajudar aquele paciente e ele lidando com as suas relações consigo mesmo através da terapia cognitivo-comportamental, identificando quais são os pontos em que vão gerar mudança de comportamento, aí a coisa pode E mudar de aí, até uma figura. coisa importante dizer dentro desse contexto seu, Rogério, é o seguinte: o ser humano, do ponto de vista evolutivo, a gente evoluiu para atividades passivas. A gente tem um Verdade. comportamento muito mais passivo do que ativo. E o processo de emagrecimento é um processo ativo do indivíduo. E E o ninguém que faz que por ele. o que que as pessoas querem? Elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E aí por isso que a caneta virou um boom, cara. É, Porque eu vou lá e tomo a caneta e perco peso. Não precisa fazer mais nada. tá Só que muito não é lei do bem menor assim. esforço, né? Exatamente. E aí vem essa questão do acompanhamento terapêutico, porque você tem que mudar. Porque senão vai voltar a ganhar peso. Agora, pensando em termos de abordagem do que compete a gente da educação física, primeiro ponto, a gente precisa entender um pouco mais sobre os medicamentos. Isso é Ah, uma coisa muito frágil na nossa formação. É farmacologia. muito frágil. Ah, mas eu vou ter o meu cliente lá que começou a usar, eu só vou adaptar o treino. Cara, não é assim. Do ponto de vista de ação farmacológica das canetas emagrecedoras,
ela age basicamente de maneira a suprimir o apetite do indivíduo. Uhum. Ponto. Esse é o foco principal dela. Então, com No isso, o centro indivíduo. regulador da fome ali. Exato. Então, ali ele vai tomar a medicação, essa medicação vai agir, principalmente a nível hipotalâmico, vai conseguir controlar a relação entre fome e saciedade. Só que não é só isso. Ela vai ter um efeito periférico, por exemplo, do ponto de vista gastrointestinal. E qual que é a relação disso com o exercício? Cara, é um indivíduo que vai ficar mais constipado. Fato. Cara, vai lá fazer abdominal enfesado, como diz o Santiago. Você não tem condições, cara. É um desconforto, é distensão abdominal. Isso tudo gera desconforto. E aí você associa um exercício que, quando mal planejado, gera ainda mais desconforto, Pois, esse cara vai abandonar, cara. é. Vai falar: "Cara, eu vou ficar só na canetinha aqui que eu vou emagrecer". Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.